Fala nerds, hoje é dia de falar de Black Adam e com um spoiler. E você quer conferir esse filme antes mesmo de assistir esse vídeo? Já passa aqui na descrição aqui, clica aí no link e vai lá no Ibis Cinemas que tem a melhor experiência do cinema, não é isso mesmo, Tati Bessa? Isso mesmo, e hoje nós vamos trazer um pouco do que a gente achou aqui do filme pra vocês. Então deixe seu like no nosso canal, se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos. Isso mesmo, e a melhor experiência lá no Ibis Cinemas, vai lá e confere. A gente assistiu na pré-estreia, né? Foi mesmo. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente viu e mais detalhes sobre esse filme. Então é com spoiler, vamos embora falar sobre Black Adam. The Rock vendeu esse filme mais do que tudo nesse planeta Terra. Ele é um cara que tá aí já há muito tempo fazendo esse projeto, né, Nath? É, mais de 10 anos, né, que ele tá se programando aí pra fazer este filme. Não é à toa que ele não precisou de enchimento nenhum na roupa, né, porque ele se programou, ele trabalhou bem o seu corpo para chegar ao nível de Adão Negro. Ele tá tão assim no nível do Black Adam mesmo, dos quadrinhos, que o cara que faz o Shazam ficou até meio assim, né? Isso que ainda nem saiu, esse, assim, digamos assim, já a especulação de um filme Shazam vs Black Adam. Mas o que a gente pode falar com relação, inclusive, a essa integração aí do universo da DC Comics é o seguinte, que Adão Negro foi vendido como um filme que ia mudar a hierarquia aí dentro da DC Comics, justamente porque ia ser, digamos assim, a era dos vilões, né? A gente, lógico, ele não trouxe nada de novo, né, Nath? A gente já viu aí alguns filmes, né? É, ele não trouxe nada de novo, assim, mas ele é um, digamos, um vilão, né? Um anti-herói que mata sem dó nem piedade, nem à toa que o filme também seria com classificação para maiores de 18 anos, porém não foi. Mas o filme sim é um pouquinho violento, tem cenas bem pesadas dentro do filme. Justamente, inclusive tem assim alguns detalhes que vêm direto dos quadrinhos aí. Ele mostra um pouco do inferno, né? Tem umas coisas bem pesadinhas dentro do filme, mas verifique a classificação do filme, viu, papai e mamãe? Porque tem umas cenas bem fortes. Mas esse filme, foi igual eu falei assim na saída no último vídeo nosso aqui do canal, ele é um filme que ele tem um tom meio leve, porque ele tem muitas piadas, não é uma coisa forçada. Ele é engraçado por natureza, né? É bem engraçado, tem uma cena mesmo quando o The Rock, né, no caso Adão Negro, ele acorda ali, depois, né, de ser atingido por um míssil que estoura, né, ele explode o míssil nele, ele acorda ali e ele fica meio que perdido, e você percebe, assim, que ele realmente tá perdidão, e é engraçado isso. E ele, como ele acorda, digamos assim, milênios depois, né, muitos anos depois. 5 milhões de anos depois, né? Justamente. 5 mil anos. 5 mil anos depois, ele acaba, assim, digamos assim, perdendo a noção, por quê? Porque ele viveu numa era onde ele era escravo, não tinha tanto acesso à informação, ele tinha... A gente conhece o Adão Negro dos quadrinhos, ele tem um linguajar mais rebuscado. Esse eu até achei interessante porque como é que um cara acorda 5 mil anos depois ele vai se comunicar? Tanto que a primeira cena ele usa uma linguagem meio que morta, né? Uma linguagem diferente, tem que ter até tradução. Falei, puxa, será que ele vai ser isso mesmo? Mas aí acaba que no passar do tempo a gente vê que ele usa também, digamos assim, todos os poderes dele mesmo, a sabedoria, né? Que ele já tem ali dentro dos deuses ali, que foi apadrinhado ele, né? Apadrinhou ele, assim como Shazam. Mas uma outra coisa bem interessante também da gente falar, e a gente já começou a adentrar aí, é sobre o Odisseu, né? Essa questão de integrar o Adão Negro dentro do Odisseu. Quando ele acorda, justamente nessa cena que você falou, ele tá no quarto do menino, né? Ali que é a família que vai fazer parte dentro desse filme, que vai dar um tom mais humano pro filme. Ele acorda dentro desse quarto desse menino e tá lá, ele ali, em torno dele, dentro daquele quarto, tá cheio de colecionáveis. É como se ele acordasse aqui em casa, né? Ele tem vários posters, várias coisas voltadas, principalmente pra DC Comics. Justamente. E ele, né, acaba torrando um pouco o rostinho do nosso querido Superman. E já começa meio que dar já aquele tom ali, será que vai ter mesmo Superman ou não dentro desse filme? E aí, assim, é um momento muito legal que você vê que dentro do filme, inclusive o menino mesmo fala, nossa, você voa como Superman, né? Você é mais legal. Rápido como Flash. Você é mais legal que o Aquaman, né? E tem essas coisas, então a todo momento você vê que o Adão Negro ele tá integrado ao Odisseu, não só nessa cena, mas em outras cenas você vê isso.
E a Sociedade da Justiça também começa a mostrar ele dentro dessa integração do Odisseu, porque ela tem uma pegada assim, meio que Liga da Justiça e também meio que X-Men, né? Inclusive com aquele jato ali do Gavião Negro, tem uma pegada bem interessante. A casa, né? A mansão do Gavião Negro lembra bastante X-Men. Justamente. E aí, o interessante também da gente falar sobre essa questão da Sociedade da Justiça é porque esse filme ele não fica justificando muito os personagens e muito com relação a dentro da história. Fala assim, ó, existe esse fulano aqui, tal, ele tem poderes, tipo, igual o Esmaga-Átomo. Ele recebeu a herança do tio, né? A menina lá, a Tornado, ela recebeu também a herança que veio da família. Não, a Tornado, ela foi sequestrada e injetaram veneno na... Tipo, a nanotecnologia que é da família, da avó dela. Isso. Então, tipo assim, em todo momento, eles não precisam ficar justificando. Ele já falou, isso tudo é assim. muito rápido e bem explicativo, pronto. E só, né? Não precisa ficar rendendo muito. E isso é legal, porque eles já falam assim, ó, o negócio nosso aqui é a ação. E o negócio é Adão Negro, né? Não vamos perder a mão do que o foco do filme. Adão Negro e vamos trabalhar em Adão Negro. Justamente. E Adão Negro basicamente é toda a ação do filme, né? E é muito boa a ação, inclusive as lutas dele com a Sociedade da Justiça é maravilhoso, entendeu? Então, são muito boas. São muito boas e isso é legal. Você vê que funciona a luta mesmo com o Gavião Negro, ele tem vários combates, né? Mas acho que a luta assim, maravilhosa do filme, sem dúvidas nenhuma, foi com o Senhor Destino. Foi. Quando ele usa a ilusão ali, como que eu posso dizer? A magia dele. A magia dele ali pra mostrar a Kahndaq como era aos olhos do passado, né, do Adão Negro. Gente, e ele, nossa, intérprete maravilhoso. Que isso, uma cena perfeita. Justamente, eu acho que assim, eu tava meio ainda com o pé atrás com o Pierce Brosnan ali, com relação a ele fazer esse papel do Senhor Destino. Ele é um ator assim, muito assim, digamos assim, conhecido, de grandes papéis. É o James Bond, né, 007, e eu adoro ele como 007. Eu falei, caramba, será que ele vai alcançar o ponto certo? E ele conseguiu fazer duas coisas. Ele foi o Senhor Destino e também, digamos assim, o primeiro herdeiro do Elmo. E também ele conseguiu tampar um buraco, que eu acho que foi uma falha do filme. Eu acho que poderia ter trago o Naboo, que é o Elmo. O Elmo ele fala, né, tanto nos quadrinhos quanto também em todas as participações que a gente já viu ele. Inclusive ele aparece em Smallville. O Naboo fala, o Naboo ele tem o poder de fala, só que ele é Naboo ele é um elmo ranzinza, cheio de sátira e também muito ácido. E ele fez esse papel do Naboo, sem o Naboo tá ali. Como a gente já falou aqui da família, né? Tem a mulher lá, a arqueóloga, né? E o filho dela que ajuda ela ali. Digamos assim, eles estão meio que querendo libertar Kahndaq, né, que tá na mão ali da Intergang, né? Sim. E aí o que acontece? Eles são meio que a humanização, ele é meio que representa a gente dentro do filme. Vi muita gente falando mal, que eles diminuem um pouco a ação do filme, que é o objetivo dentro do filme, né? Mas você viu esse problema? Eu acho que não. Não, eu acho que assim, foi tudo bem resolvido ali dentro do filme. Deram um tempo de tela suficiente para ela. Afinal de contas, se não tivesse ela é um dos papéis principais para a volta do Adão Negro, né, gente? Ela traz ele de volta ali, porque ela sabe fazer a leitura ali da linguagem antiga, né, dos símbolos. Exatamente. Então, assim, eu achei que ela e o filho dela foram papéis essenciais dentro do filme, tanto que o menino basicamente que ensina pra ele, você tem que ter uma frase de efeito, mas é uma frase de efeito antes de matar a pessoa. Então, assim, eu gostei bastante dos dois, a ligação que eles tiveram com o Adão Negro dentro do filme. Justamente, essa questão da linguagem dele com o Adão Negro é muito legal, porque é um momento mais cômico dentro do filme, porque justamente o Adão Negro ele não tem essa habilidade de falar, e ele né? Ele tá meio que perdido, né? E o menino acaba ensinando pra ele. É o caminho dele. E uma coisa muito legal também de falar, porque eu não vi ninguém comentando sobre isso, é a questão de o menino e a arqueóloga lembrar um pouco a família dele, né? 5.000 anos atrás. Ele sempre faz essa analogia dentro do próprio filme, né? Sim. Mostra cenas, ele olha pra ela e lembra da esposa dele, lembra do filho dele, que ele ganhou justamente os poderes através do filho dele. O filho dele, na verdade, era o campeão e o filho dele passou os poderes pra ele. E isso, assim, é muito legal, é uma parte muito interessante do filme, é o plot do filme. Né? Nossa, é uma jogada espetacular. É uma coisa, assim, bem legal. E outra coisa muito legal de falar, que a gente não chegou a comentar aqui ainda,
é a questão do Senhor Destino entrando dentro da mente dele a longa distância, entrando em contato com ele e libertando ele lá da prisão da Amanda Waller. E outra coisa legal também, que dessa prisão a gente vê outros alojamentos, outros presos ali. Então, amigos, existe um planejamento da DC, existe um planejamento, eu acho que eu vou além. Quem vai digitar as cartas agora, eu acho que vai ser o The Rock, junto com outro mandatário. Voltando sobre a questão da família de Adão Negro, ela traz essa humanidade, ela consegue passar isso, e principalmente é a motivação do Adão Negro voltar para salvar eles, para salvar Kahndaq, e ele não tem essa pegação assim tanto com Kahndaq, mas com a família você vê que tem um vínculo e faz sentido. Não é uma coisa assim... E lembra muito Shazam, né? Lembra muito Shazam, inclusive a cena final termina tipo meio que a equipe Adão Negro, né? Tá ali o tio do menino, tá a mãe, né? E tá o menino, inclusive com a capa da Sociedade da Justiça, uma coisa que é muito legal. Sim. Então, tipo assim, a gente vê que existe um possível futuro, inclusive para a Sociedade da Justiça. Uma coisa, o Esmaga-Átomo é um cara muito engraçado. A Tornado, ela é uma menina que ficou meio que apagadinha, mas ela tem um certo destaque. Mas ela é muito boa. Muito boa. Acho que faltou um pouquinho mais de explorar o lado dela. Justamente. Eu acho que futuramente a DC Comics já tá planejando algo para a Sociedade da Justiça em si. Entendeu? Tanto que veio a velha guarda, que é o Gavião Negro, que é um cara ranzinza, um cara forte demais, encarou de frente, né, o Adão Negro. E também vem ali a outra parte da velha guarda, que é o nosso querido Pierce Brosnan com o Senhor Destino, a nova guarda, né, a jovem guarda, que é o Esmaga-Átomo e a Tornado. Então a gente tem essa equipe aí que funcionou bem dentro do filme. Uma coisa que a gente já pode falar é o vilão, né? Um vilão, assim. Ele não amedronta, né? Ele não é um vilão, a gente estava comentando aqui, ele lembra um pouquinho Ares, dentro de Mulher Maravilha, né? Dentro do primeiro filme da Mulher Maravilha. Ele tá o tempo todo ali, né? Meio que de uma certa forma camuflado, mostra ele, volta e meio e tal. E mais no final a gente descobre quem é o vilão. É um vilão bom. É bom. Mas assim, poderia ser um pouquinho melhor. Acho que faltou um pouquinho mais de tempo de tela. Ele é um cara que trabalha meio que ali nos bastidores, né? Assim como o Ares. Ele fica ali instigando todo mundo e tal. Ele tá atrás da coroa, né? Que é aí, assim, o grande desfecho do filme. E ele transforma em um vilão, né? Extremamente forte, né? Que é ali um demônio. E aí é justamente o grande combate do filme, que é ali o Adão Negro versus ele. Eu achei muito legal. A luta, principalmente do Senhor Destino com ele, foi muito boa, né? Nossa, o vilão Sabbath. E também tem a luta com o Adão Negro, que é assim, brutal, sabe? É coisa de videogame, né? Então, assim, eu gostei. Principalmente a forma com que ele derrota o vilão. É muito pesada. É brutal, ele, né, divide no meio. Pelos chifres. É muito bravo, é bravaço. Então, assim, uma coisa que a gente pode fazer um fecho aqui já de Adão Negro. Fazia muito tempo que a gente não via um filme de herói ou de anti-herói, enfim, que não seja fofinho, né? Que não seja uma coisa assim, que ele não mata, né? Que dozinha, porque Coringa do Joaquin Phoenix foi bom. Só que a gente ficava com dó o tempo todo dele, né? A gente ficava com ele é brutal, mas você fica com dó. Então assim, esse é um filme mais brutal. Você não tem dó, você não tem pena dele. Justamente. Pelo contrário, você quer que ele faça aquilo. Ele te induz a você ir ser bruto junto com ele. E outra coisa, eu acho que uma das coisas que indica a gente ser bruto junto com ele, ser tão brutal, ser forte, é justamente os outros filmes também, comparando com a Marvel. A gente vê aí Thor, um cara nesse último filme Amor e Trovão, assim, muito florzinha, muito assim, amigo dos menininhos e tal. Muito amorzinho, muito amorzinho. Umas coisas meio assim. A gente viu também aí Doutor Estranho, um filme um pouco perdido, né? A gente colocando a Wanda como a vilã, uma coisa, filhos dela de volta, tudo aquilo por causa dos filhos. Um embrólio muito assim, sabe? Sem nexo. E também a gente viu aí o único filme assim que pode se dizer que, olha, esse conseguiu ser um pouquinho melhor que Adão Negro, mas porque tem 3 personagens, que é o Homem-Aranha. Nos demais filmes, eu acho que, sem dúvida nenhuma, Adão Negro bate tranquilo, sem problema nenhum e sem brincadeira nenhuma. É o melhor filme até o exato momento de herói. Assim, tirando o Homem-Aranha, que foi teoricamente ano passado. Homem-Aranha a gente deixa num universo separado, né? E com certeza é melhor do que Batman. Com certeza, eu acho muito melhor do que Batman. E a brutalidade, poxa, muito melhor. Então, nerds,
No próximo vídeo a gente vai falar, eu sei que você tá doido com a cena pós-crédito. A gente vai falar especialmente da cena pós-crédito. Então a gente vai trazer detalhes, que é uma cena pós-crédito que não é muito longa. Mas é tudo que nós decenautas queremos. Justamente. E existem muitos segredos nessa cena pós-crédito, mas eu já peço pra você deixar seu comentário aqui embaixo do que você achou desse filme. Estoura o botão de like aqui, compartilha pra galera, que eu quero saber da opinião de vocês aqui nos comentários pra gente debater, discutir e falar mais. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Fomos!